Bem, pessoal, retornando à nossa aula de dinâmica da rotação, nessa aula ela vai ser uma aula dedicada exclusivamente para me mostrar uma consequência dessa segunda lei da rotação. Ou seja, quando você tem dl dt igual ao torque, se esse torque, ou o somatório dos torques que atuam no sistema for igual a zero, esse momento angular é constante. Esse resultado tem uma consequência direta em vários processos que ocorrem na natureza, tá certo? Então, eu vou dedicar aqui, essa parte não tem no livro de vocês, então eu quero chamar bem a atenção desse resultado para vocês. Eu vou mostrar uma consequência quando o torque é igual a zero e quando é que ocorre esse torque igual a zero. Então, conservação do momento angular. Então, a gente mostrou que o dl dt é igual ao torque, certo? Agora eu vou mostrar para vocês em quais condições esse torque é igual a zero. Para que tipo de força? Então, quando a força que atua no sistema é do tipo radial, ou seja, é uma força que atua ao longo da linha de ação entre os corpos, tá certo? Ou seja, eu posso escrever ela como sendo um F, que é igual a um F de R vezes um vetor unitário na direção R, tá certo? Então, quando a força é desse tipo, e eu vou calcular o torque devido a uma força que atua dessa forma. Então, aqui eu tenho o torque é R vetor F, a minha força é dessa forma, e o meu torque, o meu R é dessa forma. O vetor R é um escalar R vezes um vetor unitário R. E a força F é um F de R vezes um vetor unitário R. Então, aplicando na equação do torque, o torque é R vetor F, isso implica que o torque é RR vetorial F de R vezes R, que é a força, o R vezes a força. Os escalares não atuam da forma de produto vetorial, então eu tiro o R e o F de R e eu fico com R vetor R. O produto vetorial entre R e vetorial ele mesmo é zero, ou seja, R vezes F de R vezes zero, ou seja, o torque é zero quando uma força é do tipo radial. Lembre-se que a força ser do tipo radial, ela pode ser, esse f de r pode ser uma função qualquer, ela pode depender da forma que você imaginar aí, exponencialmente, ou quadraticamente, ou inversamente na r, mas o fato é que ela é uma função escalar de r vezes um vetor unitário na direção r. Então, se o torque é zero, a gente vai lá, não depende, esse torque ser zero não depende da forma desse f de r, ele pode ser qualquer, tá certo? Aí agora eu vou chamar a atenção da segunda lei, dl dt igual ao torque. Ora, se a força que atua for dessa forma do tipo radial, a gente já mostrou que o torque de uma força radial é zero, então dl dt igual a zero, e o fato do momento angular não mudar com o tempo implica que ele é uma constante, ou seja, essa qualidade de força, ou esse tipo de força que atua no sistema, ele tem como consequência a conservação do momento angular. Ou seja, então, toda vez que a força for do tipo radial atuando no sistema, a gente já sabe de antemão que o momento angular do sistema é constante, ou seja, ele não se altera no tempo, ele se mantém constante, ou seja, existe um princípio de conservação do momento angular quando a força é desse tipo, tá certo? Então, o momento angular se conserva quando a força é do tipo radial, quando a força do tipo radial atua no sistema. Quais são esses tipos de força? Aí aqui eu dou dois exemplos muito conhecidos da gente, que é a força gravitacional. A força gravitacional é igual a constante gravitacional, a massa de um planeta ou de um corpo vezes a massa do outro, dividido pelo raio, a distância ao quadrado, na direção radial. Está aqui um exemplo da força gravitacional entre a Terra e o Sol, né? Você tem que a força atua ao longo da linha que une o centro de massa dos dois planetas, as massas em m grande, ou seja, a força gravitacional pode ser escrita essa parte Gn, mzinho, m maiúsculo sobre R2, pode ser o meu F de R, vezes um vetor unitário na direção R, ou seja, é do tipo radial. Então, nesse caso, a gente vai ver em capítulos de gravitação, isso gera uma consequência, que é a conservação do momento angular na rotação dos planetas em torno do Sol, ou da Lua em torno da Terra, tá certo? Toda vez que você tem um satélite em torno da Terra, então toda vez que você tem uma força do tipo gravitacional
atuando no sistema, uma consequência imediata é que o momento angular desse sistema se conserva. Uma outra força também conhecida da gente, que vocês vão estudar mais na frente, é a força elétrica. Ela também é do tipo radial. Ela atua entre a linha de força das duas, né, entre as partículas, né? Ela é do tipo Kq sobre R2 vezes o vetor unitário R. A força elétrica é do tipo é uma força também radial. Lembrando que no caso da força gravitacional só existe a parte de atração, né? A massa só faz se atrair, não existe repulsão entre massa. Já no caso da força elétrica, ela é radial e ela tem as duas componentes, atração e repulsão. Ela é atração quando as cargas são sinais diferentes e ela é repulsão quando as cargas são de sinais iguais. Tanto faz ser mais ou menos com menos, é repulsão. E aqui no caso é mais com menos. A força elétrica ela é uma constante K, carga o valor da carga, o módulo da carga de a outra carga dividido por R2 vezes o vetor unitário. Aqui aparece, em alguns casos, o sinal negativo. Por quê? Porque se uma das cargas for negativa, vai aparecer um sinal negativo. Esse sinal negativo indica atração, ou seja, os corpos querem se manter unidos. Já no caso da repulsão, quando as cargas têm mesmo sinal positivo ou negativo, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, então vai ser a parte positiva da força elétrica, indicando que trata-se de uma repulsão. Nesses dois casos, você tem conservação do momento angular. Essa parte de cargas é muito importante que vocês, quando estudarem um pouco de física moderna, ou aqueles que forem estudar mecânica quântica, vão ver que nas partículas, nas órbitas, nos orbitais, existe conservação do momento angular. Por quê? Porque as forças que atuam lá são forças do tipo elétrica, são radiais e por conta de serem radiais não tem torque. O momento angular se conserva. Então, aquelas descrições da química que a gente tem os números quânticos, né? Que é o K, L, M, N, O, né, aqueles níveis de energia. Então, ali tem uma órbita de um elétron girando em torno do núcleo, onde você aplica o princípio de conservação do momento angular do elétron numa órbita em torno do núcleo. Tá certo? Então, eu gostaria muito que vocês ficassem atentos para isso, ou seja, que essas forças do tipo radial, elas conservam o momento angular, né? Em especial essa gravitacional, a gente vai ter um capítulo dedicado a ela e você vai ver as consequências, né? Uma das leis de Newton da gravitação é essa relacionada ao momento angular, que o Kepler já tinha observado nos planetas. E a parte elétrica, vocês vão ver a fundo quando vocês estudarem física moderna ou quando vocês estudarem mecânica quântica, vocês verão que os momentos angulares associados a essas partículas em órbitas, elas conservam seu momento angular. Então, vou ficar por aqui e até uma próxima aula.